Olá, querido irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à comunidade Bom Pastor, que está aqui de braços, de portas abertas para você, na nossa partilha da Palavra de Deus, mais uma partilha entre irmãos, dois irmãos seus aqui e você do outro lado, mergulhando na fé da igreja, na Palavra do Senhor, no catecismo da Igreja Católica, para iluminar a nossa vida, para, quem sabe, trazer respostas para aqueles momentos em que a gente fica um pouquinho sem entender o que está acontecendo. Nossa fé apresenta respostas muito valiosas, então estamos juntos mais uma vez para conversar e, como a gente tem feito nos nossos últimos encontros, com a ajuda do catecismo, que é um presentão para a igreja, estamos abrindo esse presente e usando, né, Laura? Tudo caminhando, tudo certinho, minha irmã? Tudo na alegria, na força do Espírito Santo, animadíssima. Vou mostrar para a câmera o nosso livrão. Tem outros em tamanho menor. Mas né, a gente Padre? precisa por causa da letra, né? Agora é tudo ali, Bíblia com letra grande, catecismo com letra grande, tudo grande, porque senão a gente não vê. E aprofundando o tema que o Papa Francisco pediu para esse ano, né, que é o ano da oração, e a gente aqui desejando, né, ter uma experiência mais profunda de oração, né, Padre Antônio? Isso. E rezar como andar de bicicleta é uma coisa que a gente só aprende fazendo. Né? Acho que ninguém aprendeu a andar de bicicleta vendo tutorial na internet. Não, né? não dá. Teve que subir na bicicleta, cair, levantar, tentar de novo. Oração é a mesma coisa, mas o catecismo dá muitas dicas importantes. E, Laura, a nossa última conversa foi um pouquinho a respeito de algo que todo mundo que se arrisca, né, se aventura numa vida de oração, em algum momento experimenta. Fica no impasse. Que é a questão em que medida as minhas orações são ouvidas e atendidas, né? Já que às vezes a gente tem a impressão de que elas não são atendidas. E no nosso último encontro, a gente conversou bastante sobre isso. O catecismo, de maneira muito delicada, questionou algumas coisas, né? Apareceram várias perguntas, e eu, que não sou tão delicado, transformei as perguntas em afirmações, né? Para mostrar que, às vezes, a maneira como a gente pensa o Pai que a gente tem no céu e o nosso relacionamento com Ele, não ajuda muito a gente a entender as orações que parecem não ter sido respondidas. A gente lembrou, inclusive, de uma passagem da carta aos Hebreus que fala que Jesus orou àquele que podia livrá-lo da morte e foi atendido. Justamente para dizer, né, que, olha, nem sempre Deus atende às nossas orações impedindo a gente de passar pelas coisas. Ele, às vezes, nos atende justamente sendo a nossa ajuda para que a gente possa passar pelo que é preciso e ir em frente. Já que há muita coisa que acontece na nossa vida que é parte da nossa história com Deus, é parte do nosso amadurecimento, até do ponto de vista humano, né? Sofrimento é um ingrediente que eu acho que não dá para tirar da vida, né? Imagina, se você tira creme de leite, né, de uma receita de estrogonofe e substitui por outra coisa, possivelmente ou vai sair algo mais aguado, né, ou sei lá o quê, né? Mas vai fazer falta, né? Na vida humana, sofrimento, contrariedade, aqueles momentos em que a vida diz não para a gente, nos moldam muito, nos fazem muito e nos quebram, e às vezes é preciso que a gente seja quebrado para prosseguir. Então, Deus ele é um bom pai, ele não impede que a gente cresça, ele não impede que a gente viva, né? As nossas orações não devem ser orações pedindo ao Senhor que nos poupe de crescer, que nos poupe, usando uma expressão bem nossa, né, de quebrar a cara para que a gente possa virar gente, para que a gente possa se tornar adulto. Então, a gente conversou bastante sobre essas coisas e o catecismo falou de uma maneira delicada, mas densa, né, sobre esse tema, e foi um convite à confiança. Ora, o meu relacionamento com Deus é o grande alvo
da minha vida de oração. Uma pessoa pode rezar esporadicamente, tendo como alvo alcançar aquilo, receber aquilo outro. Agora, para que eu me empenhe numa vida de oração, o meu primeiro alvo tem que ser crescer na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com Deus. Esse é o primeiro alvo para quem se lança numa vida de oração. Como o catecismo diz, não é só um desejo de receber dons, mas em primeiro lugar, o desejo de conhecer e caminhar com o doador. Ele é mais importante que as coisas que a gente recebe dele. Quando a gente perde isso de vista, a gente corre o risco de considerar que as coisas de Deus são tão importantes quanto o próprio Deus. Ou seja, as coisas de Deus não são Deus. Então, mesmo que por algum momento a vida me tire algo, ainda que seja algo de Deus, se eu tenho a Ele, se eu tenho Deus, eu estou seguro. O problema é que algumas vezes parece que a gente deseja mais as coisas que Deus tem a dar do que o próprio Deus. Isso tudo para organizar um pouquinho, né, o interior da gente, já que a gente está supondo que os irmãos que estão compartilhando conosco não querem fazer orações eventuais, mas querem ter uma vida de oração. Então, o alvo é o doador, não só os dons. Não quer dizer que a gente não possa pedir coisas, mas as coisas fazem parte de um horizonte maior. E aí o catecismo continua nos parágrafos seguintes. A gente parou, se eu não me engano, no parágrafo 2737. Isso, né? isso. E ele continua, a partir de agora, respondendo a uma pergunta que talvez então seja pertinente. Ok, então, tendo dito tudo isso que a gente falou, de que maneira, em que sentido a gente pode dizer que a nossa oração é eficaz? Ou não. Ou então, falando no português, claro, rezar funciona? Rezar funciona. Rezar não é perder tempo. Porque, olha, eu tenho tanta coisa para viver, eu acredito que Deus quer que eu viva muita coisa legal. Eu acredito que Deus quer que eu viva coisas com Ele. Mas eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanta coisa para viver, que às vezes eu me pergunto se vale a pena parar tudo isso para rezar. Funciona rezar? E o catecismo vai dizer, olha, funcionar funciona, mas é preciso que você entenda o que significa esse funcionar. A própria palavrinha funcionar, ela tem muito a ver com algo meio que mecânico, né? Um relógio funciona, um computador funciona ou não funciona, né? Só que a gente vive num mundo em que as coisas são muito medidas por isso, né? A gente se pergunta até se as pessoas estão funcionando bem, né? Esse cara no trabalho está funcionando na posição dele, né? A gente usa até essa expressão, né? Então, tudo no nosso mundo está muito funcional. Uhum. Se a gente pensa até a oração desse modo, repito, não quer dizer que a gente não tenha direito de expor necessidades concretas a Deus. Ele é pai. E ele é pai para os seus filhos, né? Mas o risco que a gente corre num mundo que tem as características do nosso é de transformar tudo em algo funcional, de uma maneira quase que imediata, mecânica, né? Isso funciona? O que eu ganho com isso, né? Se você parar para pensar, Laura, cá entre nós, só entre a gente e o irmão ou a irmã que está do lado de lá. Então não vai sair daqui. Até a coisa que a gente tem hoje na igreja, a gente parece que toda missa tem que ter um nome. É missa de alguma coisa. Ou tudo, sabe, tudo tem que funcionar para alguma coisa. Não pode ser só a missa. Tem que ser a missa disso ou daquilo. Não pode ser só um encontro de oração. Tem que ser oração para isso ou para aquilo. Então, tudo parece que, sem a gente perceber, parece que coloca a gente nessa lógica. Funciona se for para uma determinada coisa. Mas não funciona tanto se for só, por exemplo, para estar com ele. Tá, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sim, mas eu preciso, em primeiro lugar, do Senhor, né? Então, em que sentido a nossa oração é eficaz? Em que sentido ela funciona?
Se a minha lógica é uma lógica funcional demais da conta, eu corro o risco de não aproveitar, de não desfrutar da minha vida de oração como algo positivo, que me faz bem de fato, né? Se eu rompo um pouquinho com isso, se eu tenho um horizonte um pouco mais largo, um pouquinho do que isso, vamos dizer assim, eu vou cuidar melhor da minha vida de oração, né? Já falei pra caramba. Padre Antônio, isso foi muito bom, foi um desvendar. O senhor deu assim, um panorama do que muitos de nós fazemos. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei. Eu acho que hoje não tem mais isso. Antigamente, assim, salmo para a tristeza. O salmo para um pedido na justiça. O salmo... Então, a gente fazia isso com os salmos, né? Salmo para uma grande libertação. Salmo para curar a tristeza e a depressão. Salmo para... eu acho que as editoras que faziam isso, não sei, alguém chamou a atenção, e não se fazem mais exatamente porque a gente estava fazendo o contrário, né? Utilizando o salmo, né? Não mergulhando, não se abrindo para a palavra de Deus. Isso fica até um pouco contrário à liturgia, né, que a igreja nos dá a cada dia, na oração da manhã, na liturgia de laudes ou na liturgia da missa. Então, a gente fica... É uma tendência nossa de ficar usando, né? Então, isso que o senhor colocou foi muito bom para nos alertar. Meu Deus, será que eu estou fazendo isso? Eu quero Deus. Eu quero Deus. Então, porque eu creio que o grito da nossa alma, de cada coração, às vezes a gente não escuta, mas o grito é: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Mas quando a gente não está assim muito atenta, a gente acaba ouvindo uma voz acima dessa, né? Eu quero isso de Deus, eu quero isso. Mas no fundo, a nossa alma, como aquele salmo, a minha alma tem sede de Deus e não das coisas de Deus, né? Eu acho que tem uma palavrinha que a gente pode usar que a gente costuma instrumentalizar demais a nossa oração. Repito, Jesus disse: pedi e recebereis. Então, isso pode ser entendido com relação a todas as dimensões da nossa vida, fato. Mas, quando a gente resume o horizonte da nossa vida ao aqui e agora, que passa, a gente fica muito limitado, né? Então, eu acho que esse é que é o problema, né? Quando a gente entra demais numa lógica que, ao invés de alargar os horizontes da gente, afunila demais os horizontes da gente. Então, ok, eu tenho necessidades que a gente pode dizer de imediatas, mas essas necessidades imediatas, elas também são momentâneas, passageiras, né? Então, eu preciso colocar tudo isso dentro de uma história maior. E essa história maior é que vai dar sentido para tudo. Quando eu perco essa visão, a minha oração se limita a assuntos que me são urgências, né? Eu fico muito preocupado, por exemplo, vou dar um exemplo concreto que eu acho que, né, toda mãe tem a obrigação de rezar pelo filho. E eu espero que seja assim, que toda mãe reze pelo seu filho. O problema é quando a mãe tem a impressão de que todo o assunto que ela tem com Deus se resume ao filho dela. Sabe? E aí a oração dessa mulher, dessa filha de Deus, se resume a falar do filho. E muitas vezes falando de um jeito que nem é bom. Reclamando, lamentando e sei lá mais o quê, né? Ok, então orar pelo seu filho é parte da sua missão de mãe. Mas o único assunto que você tem com Deus não pode ser o seu filho e muito menos o trabalho do filho, a prova que o filho vai fazer. Até porque se Deus confia o cuidado de uma alma humana a uma mãe, a uma mulher, é para que essa alma que Deus criou no momento em que essa pessoa foi concebida no ventre dessa mulher, é para que essa alma que é eterna tenha vida eterna.
Então, a primeira preocupação de uma mãe ao orar pelo filho deveria ser, Senhor, que o meu filho, que a minha filha, possam ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para ele ou para ela quando o fez no meu ventre, que seja salvo, que conheça a tua vontade, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, antes de qualquer outra coisa, né? Então, o problema é quando a gente perde o horizonte da oração e todo o nosso relacionamento com Deus parece que se resume a isso ou aquilo. É a mesma coisa que a gente diz, por exemplo, no contexto da renovação, né? Para um pregador da renovação que prega no seu grupo de oração. Olha, meu irmão, se todo o seu relacionamento com a Bíblia passa pelos momentos em que você lê a Bíblia para preparar uma pregação e se reduz a isso, pisa no freio, para, porque não está legal. Quer dizer, tudo que você está vivendo com a palavra de Deus, então, tem a ver com um trabalho, com uma tarefa, não tem a ver com a dinâmica da sua vida, com a sua própria alma, né? Então, as coisas aos poucos na vida desse pregador, né, o que ele diz, não vai passar por dentro dele, vai ser uma coisa externa a ele, porque só tem a ver com uma tarefa que ele tem de desempenhar. Então, nesse sentido é que a gente está falando, talvez a nossa vida de oração tenha que ter os seus horizontes um pouquinho alargados. E disso é que eu acho que o catecismo fala, quando fala da eficácia da nossa oração, né? Nossa oração faz parte de um propósito de Deus. Nossa oração tem que estar alinhada com um propósito mais amplo de Deus. Quando a nossa oração mira nesse propósito amplo de Deus, quando ela está alinhada com o coração de Deus, aí ela se torna um veículo do amor de Deus, do poder de Deus na terra. Esse é que é o negócio, né? Então, acho que seria legal a gente ir lendo os parágrafos, né, a partir do 2738, que é a parte do catecismo que começa justamente com a pergunta, né, de que maneira é eficaz a nossa oração. E aí, parágrafo 2738 em diante, vai trazer respostas para isso. Só para lembrar, Padre Antônio, no último podcast, acho que no penúltimo também, o senhor comentou que nessa parte a igreja começa com uma série de perguntas, né? Em vez de já afirmar, ela... E aí? E aqui ela continua. Exato. Para levar a gente a responder junto com ela. Quando né? você faz perguntas, você obriga o outro a pensar um pouquinho mais. Isso a gente pode até aproveitar nas nossas conversas em casa, né? Às vezes em família e tal, ao invés da gente já chegar com todas as respostas prontas, fazer perguntas para o outro, para entendê-lo melhor, até para ajudá-lo a se entender um pouco melhor também. Me explica melhor, o que você quer dizer com isso? Ou então, quando você usou essa palavra, o que você estava querendo me falar? E tal, porque às vezes isso ajuda as coisas a ficarem um pouco mais claras, né? Não. A nossa mãe igreja está fazendo assim, nessa parte final do catecismo, que é sobre oração. Então, parágrafo 2738. De que maneira é eficaz nossa oração? A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que a fé se apoia na ação de Deus na história. A confiança filial é suscitada por sua ação por excelência, a paixão e a ressurreição de seu Filho. A oração cristã é cooperação com sua providência, com seu plano de amor para os homens. Padre Antônio, nunca ouvi falar disso. Tantos anos de caminhada. A nossa oração é cooperação com a providência de Deus. Nossa. Mas vamos parar por aí, porque eu acho que já tem tanta coisa nesse parágrafo aqui já... Está acontecendo muita coisa aqui. Vamos lá. Laura, eu acho que a primeira coisa é esclarecer algumas palavras. Porque apareceu uma palavra aqui que já chega a ser engraçada. Economia da salvação. Né? Opa! Isso é para... Quem faz teologia não estranha nada. Mas agora, quem tem uma oportunidade de vez em quando saber, eu não estranhei. Economia é uma palavrinha que originalmente significa administração da casa. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Economia da salvação significa o modo como Deus
ao longo da história, foi trabalhando para revelar-se aos homens e, revelando-se aos homens, salvá-los. Então, Deus não fez isso de um dia para o outro. Deus fez isso através de uma história da salvação. E nessa história da salvação, ele fez essa revelação de si mesmo, que quando nós descobrimos, nos salva, nos transforma, de uma maneira pedagógica. Ele foi ensinando, ele foi se adequando àquilo que em cada época o homem era capaz de compreender. Deus é, eu gosto muito dessa palavra, condescendente. Ou seja, ele desce para estar com a gente. Então, ele ao longo da economia da salvação, ou seja, ao longo de toda essa história da salvação e do jeitinho como Deus dispôs todas as coisas para nos salvar, para se fazer conhecer a nós, ele foi nos ensinando também a orar. Então, entre as tantas coisas que Deus ensinou a respeito de si próprio, entre as tantas coisas que ele mostrou a respeito de si próprio, ele nos ensinou que ele tem ouvidos e escuta, e que ele tem boca e fala. Ou seja, ele se relaciona com a gente. Ele ouve o que a gente diz para ele, e ele tem maneiras de falar ao nosso coração. Pois bem, ao longo dessa história da salvação, ao longo desse longo caminho pedagógico no qual Deus foi nos ensinando, foi nos mostrando quem ele é, foi nos salvando, nos curando, nós descobrimos que a nossa fé se apoia naquilo que ele faz. Então, a fé cristã não é otimismo só. Algumas pessoas estão identificando fé com otimismo. Tomara que dê certo. Só que isso não é fé. Isso pode ser otimismo, mas não é fé. Algumas pessoas identificam fé com um sentimento subjetivo de que alguma coisa existe de bom. Exemplo, né? Muitos médicos, né, dizem assim, olha, se você tem alguma fé, se apegue a ela. Né? A gente entende o que eles querem dizer com isso, mas é muito pouco. Né? Se você tem alguma coisa na sua cabeça que ajuda você a aguentar o tranco, segura nisso. Só que isso não é fé na nossa linguagem cristã. Nós temos fé porque ao longo dessa história da salvação que Deus quis fazer com a gente, ele veio, ele mostrou o seu coração, ele trabalhou em nós, na nossa história, na história da humanidade e entra agora na história pessoal de cada um de nós. Então a nossa fé se apoia, se baseia na ação, no trabalho de Deus na história. Ele já tem sido fiel, ele já fez muito e continua fazendo. A nossa fé está baseada vou usar uma expressão, num realismo muito grande. Não é um otimismo, não é um estado mental de quem está se apegando a algo que sei lá o quê, mas, né, como o pessoal diz, eu odeio isso. O universo vai trazer para você, meu filho, o universo vai trazer para você um meteoro. Então, toma cuidado. Né? Isso né? Então, não, existe um Deus que é pessoal, que é real, que se mostrou a nós, que quis se relacionar com a gente. E na nossa história ele trabalhou e continua trabalhando de muitas maneiras. Confie nele, porque ele tem mostrado que é fiel. Né? Nossa fé se baseia nisso. Agora, nessa história da salvação, o catecismo diz aqui que existe uma ação de Deus, um trabalho de Deus incrível, por excelência. Ou seja, tudo convergiu para aquele momento. E a partir dali, tudo se fez novo. Sei lá que nome a gente daria para isso. Os padres da igreja, os autores cristãos do início da igreja, diziam que essa ação de Deus por excelência, que o catecismo diz que é a paixão e a ressurreição de Jesus, é o compêndio de tudo que Deus fez. Então, se você pegar todo o Antigo Testamento, você pegar todo o Novo Testamento, tudo
aponta para Jesus pregado na cruz e Jesus ressurreto. Tudo prepara isso. Tudo ganha um sentido. Ah, então era isso por causa dele na sua cruz e na sua ressurreição. E o fato dele ter dado a sua vida na cruz e ter ressuscitado é que, de alguma maneira, fecunda tudo o que continua acontecendo nesse mundo e na nossa vida. Então, a paixão e a ressurreição de Jesus são a ação por excelência de Deus. Quando Jesus deu a vida na cruz, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o trabalho de Deus na história remexeu tudo, revirou tudo, recompôs tudo, né? Ele renovou todas as coisas. Eis que faço novas agora todas as coisas. E a nossa confiança em Deus está baseada nisso, né? Então, eu apoio a minha fé em Jesus, que morreu por mim, mas que ressuscitou e está vivo. Eu apoio a minha confiança em Deus nisso. Isso é real. Isso é real. É assim que o catecismo está ensinando para a gente. Até aqui, será que eu me expliquei? Não, eu entendi tudo isso que o senhor falou com aquele versículo de Romanos, Padre Antônio. Todo aquele que crê no coração e professa com palavras que Jesus ressuscitou é salvo. Então, essa experiência toda, eu entendi todo a nossa oração, tudo aquilo que a gente vive, mas nesse momento, na oração, tem um fundamento, né? Tem uma base que, graças a Deus, não sou eu, nem os meus sentimentos, nem o que eu penso da vida, nem o que eu penso do Senhor, nem dos outros, não. A base é o próprio Deus. A base é Jesus, que ressuscitou, que morreu e ressuscitou por mim. Então, isso muda todas as coisas, né? Exato. Agora, vamos dar mais um passo. Vamos embora. O catecismo diz que a nossa oração é cooperação com a providência de Deus. Então, toda essa economia da salvação, todo esse modo como Deus administra aquilo que ele criou, Deus não criou o universo e deu tchau, né? Todo esse modo como Deus administra a sua criação para levá-la a se tornar tudo aquilo que ele sonhou no princípio, a gente pode chamar de providência de Deus. Então Deus tem um plano. Deus tem um plano perfeito. Deus tem um propósito. Deus tem um fim desejável para nós e para tudo aquilo que há. Esse plano de Deus está em curso, não pode ser cancelado, e a garantia de que esse plano de Deus já está acontecendo e envolve a gente é justamente que Jesus morreu e ressuscitou. São Paulo diz isso a exaustão. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Porque nós cremos que agora que ele ressuscitou, nele o plano do Pai Celestial está se cumprindo a partir dele de maneira irrevogável. Então, existe um plano de Deus que é renovar todas as coisas, restabelecer todas as coisas, colocá-las todas no lugar, eu e você inclusive. E isso começou quando Jesus ressuscitou. E agora, todos aqueles que estão em Jesus, como diz São Paulo, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confiam o seu destino a Jesus, né? Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, né? Então, todos eles fazem parte desse plano de Deus, dessa providência de Deus, ou seja, dessa administração de Deus, que é soberano sobre todas as coisas e que está levando o seu plano a cumprimento. O legal é que providência de Deus também significa que Deus é capaz de aproveitar qualquer circunstância para a realização do seu plano. Ele aproveitou o Calvário para a realização do seu plano.
Ele pode aproveitar qualquer circunstância da minha vida, qualquer uma, para me encaixar no seu plano, que é renovar todas as coisas em Cristo, que é salvar-me e me fazer parte desse novo céu e nova terra que ele tem preparado no coração dele. Crer na providência de Deus significa que Deus pode usar tudo e dispor de tudo para nos fazer chegar onde ele quer que a gente chegue. Muita gente tem identificado a providência de Deus só com a capacidade que ele tem de prover necessidades imediatas nossas. É bem mais do que isso. Deus pode, através de qualquer circunstância, na medida em que eu me alinho com a vontade dele, na medida em que eu me disponho a responder sim a ele, Deus pode usar qualquer circunstância para me fazer chegar onde ele quer que eu chegue, para que eu seja salvo e instrumento de salvação. Isso significa providência de Deus. Ora, a minha oração, ela coopera para isso. Ou seja, cooperar. Cooperar significa operar junto. Trabalhar com... Exatamente. Operar aqui não tem a ver com arrumar o joelho, né? Operar aqui tem a ver com ópera, que quer dizer obra, então é trabalho. Trabalhar. Então, quando eu rezo e submeto ao meu relacionamento com Deus e ao Senhor, cada área da minha vida, cada necessidade da minha vida, eu estou cooperando com a providência de Deus, cooperando com o trabalho de Deus de fazer com que tudo concorra para o meu bem, tudo concorra para a realização do seu plano. Quando eu rezo, eu estou submetendo a Deus, à soberania de Deus, ao poder de Deus, circunstâncias, situações, pessoas, meus planos, meu futuro, para que Deus possa dispor de tudo para o cumprimento da sua vontade. A minha oração torna todas essas coisas meios para que Deus faça o que só ele pode fazer. Então eu estou cooperando, eu estou alinhando com os propósitos de Deus, com a providência de Deus, aquilo que eu ponho em oração. Isso limpa, assim, purifica da gente algo muito agarrado, né, Padre Antônio? Eu pelo menos percebo isso de uma forma geral, e nós católicos, cristãos, de uma forma geral, cristãos, associar a palavra providência de Deus com algo meramente material. Né? Pagar a conta. Deus sabe que a gente precisa pagar a conta. Mas olhar só para isso seria muito limitar demais o negócio. A providência de Deus. Né? Muito... pagar as contas tem que fazer parte de algo maior, porque senão eu vou viver para pagar a conta. Não sei se é uma boa maneira de... Sei lá. Agora, Laura, isso significa que eu não rezo para mudar Deus. Uhum. Vou convencer Deus que ele tem que ser bom comigo, então eu vou rezar. Eu não preciso convencer Deus de ser bom comigo. Ele vai ser de qualquer jeito. Ele é bom comigo de qualquer jeito. Mas quando eu rezo, eu me uno, né? Eu alinho ao coração de Deus o meu coração e a minha vida. Eu disponho a minha vida para que ele possa, de maneira providencial, ou seja, de maneiras que ele vê e que talvez eu não seja capaz de ver de modo imediato, ele disponha de tudo para me levar onde quer que eu chegue. Então, tirar da cabeça qualquer ideia de que eu rezo para mudar Deus, para convencê-lo a ser bom comigo, para convencê-lo de que ele tem que dispor de uma situação para me fazer bem. Eu não preciso convencer Deus disso. Ele é capaz de dispor de tudo sempre para o meu bem. Ele jamais vai permitir algo na minha vida que não possa ser transformado em bem. Mas quando eu rezo, eu começo a cooperar, colaborar com ele, para que situações concretas da minha vida, que eu não via como oportunidade de bem,
eu comece a vê-las desse modo. E eu começo a trabalhar junto com ele nisso. Pois é. Aí eu estava pensando, Padre Antônio, que o contrário também, tristemente, é verdade. Quer dizer, à medida que eu não oro, né, à medida que a oração, por qualquer motivo, vai ficando de lado, vai sendo esquecida na minha vida, eu perco essa... Eu deixo de cooperar com a providência de Deus. Deixo de cooperar com a providência de Deus. Então, na oração, na experiência diária do meu encontro pessoal com Deus, na oração pessoal, que seja na missa, que seja na oração do terço, que seja no meu momento íntimo com Deus, a cada dia eu estou cooperando nessa providência. Eu estou entrando no trabalho de Deus. Estou entrando no trabalho de Deus. Né? Uau! E quando eu não faço isso, quando eu não rezo, eu tô à revelia do trabalho de Deus. Eu tô, né? Ele está agindo, mas eu não estou cooperando, eu não estou entrando junto, né? Então, minhas orações não servem. Então, de que maneira, vou parafrasear aqui o catecismo, a pergunta que o catecismo faz antes do parágrafo 2738 é: de que maneira é eficaz a nossa oração? Eu vou dizer assim, de que maneira a nossa oração não é eficaz? Então, para que ela não serve? Para tornar Deus bom. Porque eu não preciso rezar para tornar Deus bom. Ele é bom. A minha tarefa é confiar na bondade dele e começar a trabalhar junto com ele. Qual é o primeiro trabalho que eu posso fazer me unindo ao trabalho de Deus? Rezar. Quando eu rezo, louvando, intercedendo, meditando a palavra, declarando a fé, tudo isso são maneiras de rezar. Quando eu rezo, eu entro no trabalho de Deus. Eu me alinho com o plano de Deus. Eu abro espaço na vida, nas situações que às vezes até de maneira mais imediata parecem fechadas, mas eu abro espaço para que tudo aquilo possa concorrer para o bem. Que loucura, né? Quando a gente permite, né, Padre Antônio, que a oração vá esmorecendo na nossa vida, quanta coisa a gente perde. Ai. Sim, né? Então, Deus pode influenciar, mudar circunstâncias, sim, mas o problema nunca foi pensar isso, o problema sempre mas qual é a nossa abertura para isso? De fato, qual é a nossa abertura para isso? Para sermos instrumentos dessa intervenção de Deus. Quando eu rezo, eu me torno instrumento da providência de Deus. Né? Eu me torno parte dessa providência. E esse é o outro lado da moeda legal. Uhum. Há muitos anos atrás eu li uma história, você conhece, sobre um missionário do país de Gales que foi trabalhar na África. E como missionário, ele foi, e ele junto com a esposa dele, eles cuidavam de crianças, né, órfãs na África e tal. E esse homem passou um bom tempo da vida aprendendo muito com Deus. Tudo, Deus foi ensinando a ele coisas nos detalhes. E num determinado momento, ele e a esposa foram expulsos da África, do país onde eles estavam, porque houve uma guerra lá de independência e os missionários todos tiveram que ir embora. E ele tinha uma espécie de um orfanato, onde ele cuidava de 20 e poucas crianças. E essas crianças iam ficar literalmente entregues, que não tinham família, eram órfãos, eram crianças doentes que tinham sido abandonadas porque eram consideradas algumas delas malditas, né, porque tinham nascido com enfermidade. E esse homem começou a ficar apavorado. Né? Eu vou ter que ir embora daqui a não sei quantos dias e essas crianças vão ficar aqui. Elas vão ficar entregues, elas vão ficar sozinhas. E ele começou a orar: Senhor, envia alguém para cuidar dessas crianças. Ilumina o coração de alguém para continuar cuidando dessas crianças. Não deixe que essas crianças fiquem perdidas, não deixe que elas se percam. E ele passou dias orando por isso, até que o Senhor fez ele entender o seguinte: espera aí, eu estou pedindo alguém que cuide dessas crianças, mas eu sou esse alguém. E aí ele entendeu que o Senhor estava dando para ele a chance de cooperar com a sua providência, entendendo que ele era instrumento da providência. Então ele entrou em contato com o governo
ele adotou aquelas crianças como filhas, e quando ele teve que voltar para o país de Gales, para a Inglaterra, ele voltou e levou as crianças todas. Né? E a casa dele se tornou a casa, né? Uma casa de família com 20 e poucas crianças. Mas tudo isso mudou, né? Quando ele descobriu, peraí, eu estava pedindo a Deus que alguém fosse resposta para a minha oração, para alguém fosse cooperador da providência, né? Nessa situação pela qual eu estava orando. E de repente eu descobri, mas peraí, o cooperador que Deus enviou sou eu próprio. Então, quando a gente ora, a gente até descobre, né, com muita clareza, que a gente está sendo cooperador da providência, do cuidado de Deus, naquelas situações pelas quais a gente está orando. Né? Mesmo que a gente não possa trazê-las para a gente, mas só de continuar orando por elas, se colocar, como a gente diz, usando as palavras do profeta Jeremias, né? Se colocar na brecha, né, por essas pessoas, intercedendo, tendo compaixão delas, já é um cooperar na providência de Deus, né? Nesse grande plano de Deus que move todas as coisas. Então, o problema não é acreditar ou não que Deus pode dispor de tudo. Isso todo cristão deveria acreditar. Deus pode dispor de tudo para realizar o bem, para realizar o seu propósito, o seu plano providente. A grande questão é que quando eu oro, eu me torno colaborador disso. Eu entro nesse plano e de repente eu descubro nesse momento que eu estou sendo, né, resposta de Deus para alguma situação, para alguém. Né? Primeiro porque eu oro por essa pessoa, quer dizer, a compaixão do coração de Deus invade o meu. Né? E depois eu posso até descobrir, peraí, eu acho que Deus está contando é comigo mesmo para mexer nesse negócio. Quem sabe, né? Laura, parágrafo 2739, vamos lá nele? Em São Paulo, esta confiança é audaciosa, fundada na oração do Espírito em nós e no amor fiel do Pai, que nos deu seu Filho único. A transformação do coração que reza é a primeira resposta a nosso pedido. Uau! Então, a primeira coisa que muda numa situação quando eu rezo é o meu coração a respeito daquela situação. De repente eu achava que era uma situação perdida, eu achava que era uma porta fechada, uma coisa sem saída, era um mal. Era um mal, alguém que estava me... Né? E de repente eu entendo, peraí, Deus pode transformar isso aqui numa oportunidade para me fazer crescer, para me ensinar algo, para me tornar mais dócil aos planos dele. Deus pode transformar essa situação, essa cruz, numa nova oportunidade, numa nova vida. Então, a primeira coisa que muda quando eu começo a rezar é o meu próprio coração. Padre Antônio, eu gelei agora por um momento. Padre Antônio, significa que quando eu percebo que o meu coração não está sendo transformado em nada para melhor, eu tenho que dar uma olhada como é que está a minha oração? Porque eu posso estar rezando muito, mas estar rezando mal. Não é quantidade. Olha, normalmente, na prática, quantidade costuma ajudar na melhora da qualidade da oração. Quem reza mais tem mais chance de melhorar a qualidade da sua oração, ou seja, o seu relacionamento com Deus. Isso é fato. Agora, o fato de você rezar muito, se você não é atento ao Espírito Santo, se você não entende que quando você começa a rezar, Deus quer transformar o seu coração a respeito daquela situação que você está entregando a Ele. Quando você não entende isso, você corre o risco de rezar muito, mas você fica fechado em você próprio, no seu próprio pensamento. Você fica, a gente usando uma expressão, você fica patinando numa ideia, né? Então, há pessoas que podem passar anos rezando por uma situação sem perceber, caramba, eu acho que Deus queria me ensinar algo a respeito disso e eu nunca percebi, nunca notei. Eu só rezava para que mudasse, para que fulano mudasse. A maioria das pessoas, quando se entrega a um tempo de oração, normalmente, se a pessoa faz isso de coração sincero, em alguma etapa do caminho, a coisa, o coração é se mexido. transforma. Né?
Mas é um risco, é um risco. É um risco. Rezar muito, mas rezar mal. Né? Qual é o sintoma de que eu estou rezando muito e estou rezando mal? Eu não mudo, meu coração não Que melhora. loucura. Minha confiança não se torna audaciosa. Porque, por exemplo, eu posso até estar rezando por alguém que é próximo de mim, que é complicadinho para mim, mas quando eu começo a rezar por essa pessoa, talvez o meu coração esteja magoado com ela, esteja fechado para ela. Depois de um tempo, se eu persevero em rezar por ela e entendo que o Senhor, enquanto eu rezo por ela, quer talvez mexer no meu coração, eu começo a senti-la diferente. De repente eu deixo de olhar para ela como se fosse o problema da minha vida, o meu inimigo, ou sei lá mais o quê. Né? De repente, no meio do caminho, eu vou sendo transformado e eu consigo até rezar por essa pessoa diferente depois de um tempo. O caminho normal seria esse. Né? Então, talvez aquela pessoa deixe de ser para mim um problema. Muito claro essa última frase aqui desse parágrafo 2739, né? A transformação do coração que reza é a primeira resposta ao nosso pedido. Foi enfático aqui a igreja nessa E vou dizer até afirmação. mais uma coisa, Laura. Olha, quando a gente começa a rezar por alguma situação ou alguém, a tendência da gente, principalmente quando é uma coisa urgente ou que pega a gente de surpresa, é fazer uma oração muito ansiosa. Não. Tem que mudar, Senhor, tem Tem que misericórdia. mudar, eu não aguento mais, por favor. Agora, à medida que eu vou rezando por uma situação, por alguém, e a minha confiança no Senhor, no que Ele pode fazer por aquela situação, por aquele alguém, que Ele pode usar qualquer circunstância, qualquer pessoa para a realização dos planos dele, a minha confiança vai se tornando, como diz aqui, usando uma expressão legal, audaciosa. E aí a ansiedade vai dando lugar à serenidade. Uhum. Olha, eu sei que Deus está usando essa situação. Eu sei que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Eu sei que Ele é capaz de tirar um bem desse mal. Eu sei que Ele pode transformar o que eu não posso. E aos pouquinhos a confiança filial e audaciosa vai vencendo a ansiedade que eu tinha no início da oração. Então, a confiança vence, essa angústia, até na maneira como a gente reza pelas pessoas ou pelas coisas. Né? Aprender a confiar é um grande bem. Aprender a confiar que Deus sabe, Deus ouve quando a gente fala. Deus está envolvido com as situações que a gente apresenta a Ele, porque essas situações Ele é capaz de tornar instrumentos da sua providência. Deus precisa, né, na terra, fazer com que a gente chegue onde Ele sonhou que a gente chegue por algum caminho. E se o caminho que eu tenho aqui hoje passa por essa pessoa e por aquela, Deus pode transformar esse caminho num caminho seguro para que eu seja salvo. Então ele pode. Eu posso acreditar nisso e posso continuar confiando nele no meio disso. Né? Algumas pessoas pedem muito, Senhor, me santifica, Senhor, me ajuda a ser santo. Ok. Então, ele já providenciou, ele já propiciou o que você precisa para ser santo. Está aí, ó. As pessoas com quem você convive, o lugar onde você trabalha, a igreja da qual você faz parte, está aí. Tudo isso aí faz parte do plano de Deus para que você seja santo. Mas, Senhor, isso daí é porque por acaso esse é o lugar onde você nasceu, onde você mora. Então, o caminho que ele vai usar para te levar à santidade, ele não vai fazer passar pela Suíça, ele vai passar por ali, onde você está. Então, segundo a providência de Deus, o propósito, o plano de Deus, já está tudo arrumadinho, pode aproveitar bastante. Senão, a gente fica viajando na maionese e não sai do lugar. Né? Então, eu preciso entender que a providência de Deus, né, a capacidade que Deus tem de me levar, passa por esse lugar onde eu estou. Quando eu lembro disso, pronto, eu vou começar... Opa, entendi. Alguma coisa vai melhorar dentro de mim. É a primeira coisa que é mudada. O coração. Né? Laura, vamos terminar só com
mais um Mais um? pedacinho, porque Opa. senão o pessoal vai embora. Tá. Então, o 2740. Hum. A oração de Jesus faz da oração cristã uma súplica eficaz. É ele o seu modelo. Jesus reza em nós e conosco. Já que o coração do filho não busca senão o que agrada ao Pai, como haveria o coração dos filhos adotivos de apegar-se mais aos dons do que ao doador? Nossa, aquilo que o senhor tinha falado no início, né, Padre Antônio? Essa tendência nossa, né, de... A nossa oração é a nossa fé em ação. Se a minha fé é confiança e desejo de Deus, a minha oração vai expressar isso. Se a minha fé é apenas otimismo, ou, sei lá, eu tenho fé em mim, como as pessoas falam, né? Quer dizer, um projeto meu, que eu acho que tem que dar certo, a minha oração vai se reduzir a uma preocupação, a pensar um pouco mais nas coisas que me preocupam. Isso não é bem oração, né? Oração é relacionamento com Deus. Portanto, se a minha fé está baseada em Deus e acende em mim o desejo de Deus, minha oração, que é minha fé em ação, vai me lançar cada dia mais nesse impulso. Buscar o Senhor, o doador. Se a minha fé não passa de uma fé humana, ou seja, eu tenho fé em mim, eu tenho fé no que eu sou capaz de fazer, eu tenho otimismo diante da vida, a minha oração vai ser uma pseudo-oração, parece oração, mas não é, porque vai ser só um lembrar e pensar de novo no que eu sou capaz, no que eu posso e naquilo que eu acho que tem que dar certo. No fundo, não é uma conversa com Deus, é uma conversa comigo mesmo. Ai. Né? Eu tenho muita preocupação hoje, quando você abre a internet, logo aparece um monte de treinadores, né? Treinando a vida, treinando você para o sucesso, e é engraçado porque esse pessoal todo usa conteúdos de origem, esse pessoal todo, não, mas talvez a maioria, de origem cristã, mas tirando do contexto cristão e trazendo para o contexto meramente secular, mundano. E aí eles dizem assim, olha, coisas para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais produtiva, faça exercício, tenha uma agenda execuível para o dia. Tenha gratidão. Tenha um tempo, tenha gratidão, agradeça o universo, agradeça, mas agradeça a quem? Ou então, tire um tempo para meditação e aí fica olhando para o horizonte, ou então meditação, não sei o que, esvazia a sua cabeça. A palavra meditação é uma palavra propriamente cristã também. E para muita gente, eu acho que esse tempo de meditação, ficar com a cabeça vazia, ficar olhando para o horizonte, ou ficar agradecer, mas sem saber muito bem a quem, substitui o que deveria ser oração. Agora eu sou... Meditação é eu falando comigo mesmo ou eu tentando esvaziar minha cabeça. O problema é que a cabeça nunca fica vazia. A cabeça substitui alguma coisa por outra. Sempre. Então a cabeça humana ela nunca fica oca. Não. Apesar de às vezes parecer. Mas ela nunca fica oca, né? Então, se eu esvazio a minha cabeça, sim, eu esvazio para entrar o quê? Primeiro problema, né? A minha tarefa não é só esvaziar a minha cabeça, é esvaziar de algumas coisas e enchê-la com outras melhores. Depois, se o tempo da minha meditação é um tempo de encontro de eu comigo mesmo só, não é o suficiente, porque eu preciso de me encontrar com Deus. Ele é o meu motivo, ele é o meu horizonte, ele é real. Né? Eu não devo só agradecer genericamente. Lá vem de novo. Agradeço o universo, agradeço as forças que estão cooperando ao meu redor. Não precisa agradecer ao universo, porque o universo não está nem aí para a sua gratidão. E as forças as forças não estão nem aí para a sua gratidão. Né? Porque essas coisas são todas impessoais. Eu agradeço a alguém, eu agradeço a Deus. Então,
O problema é que muito do que deveria ser profundamente cristão, gratidão é um sentimento profundamente cristão, mas é um sentimento de quem se coloca diante de alguém e descobre que a minha vida é um presente desse alguém. Senão não tem motivo para ser gratidão, não tem nada, não tem a quem agradecer, não tem presente, é tudo acaso. Né? Nada é presente, tudo é acaso. Né? E por aí vai. Então, cuidado com essas coisas, sabem? Porque, às vezes, em ambientes de trabalho, hoje em dia, a gente está entrando numa dessa. Né? Estão até convidando a gente para um tempo de meditação, tá bom. Meu filho, se você não teve tempo de rezar, você chegou na empresa, tem alguém, tem um tempo, aproveita esse tempo para rezar. Agora esvazia a sua cabeça, eu não esvazio, não. Eu quero encher ela contigo, com a tua palavra, com o teu amor, entendeu? Aproveita esse tempo para rezar, porque, caso contrário, se você prestar atenção, Laura, nesse parágrafo que a gente leu agora por último, 2740, quando se diz que Jesus é o nosso modelo de oração, se fala, ele é o filho que não busca senão agradar ao Pai. Nós somos filhos adotivos que devemos nos apegar ao doador. O tempo inteiro é uma história de relacionamento. Não é uma história mental, é uma história de relacionamento. Isso é a vida cristã. De encontro. Sabe? Então, e a gente está no meio de muita coisa que é denorex. Parece, mas não é. Esse papo todo parece isso, mas não é. Porque pegaram os pedaços disso daqui e tiraram o que realmente importa. Que é que, na verdade, eu sou alguém nesse universo tão vasto, mas eu sou alguém diante de outro alguém. E esse outro alguém me sonhou, me quis, me tirou do nada e me trouxe à existência para me fazer esse presente. E eu agora posso ser grato a ele e viver a vida como um presente, porque eu estou debaixo dos olhos desse alguém. Esse alguém não me abandonou. Ele tem planos para mim, ele tem uma providência para a minha vida. Isso é ser cristão. Menos do que esse papo fora de universo, não enche minha paciência, porque não dá. Isso é acreditar em conto de fada. Sabe? Tem um filósofo que dizia, olha, o problema não é quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, o problema é no que elas começam a acreditar depois. Ah. Então, quando você tira Deus da história, você começa a acreditar que o universo está como é que é? Está conspirando a teu favor. Tá não, querido. O universo não está nem aí para você. Seu pai do céu tá. Ele tá. É muito diferente, né? Pelo amor de Deus, né? Então, Totalmente. se você não tem fé em Deus, se não acredita em Deus, então faça aquilo que é coerente com isso. Não seja grato a coisa nenhuma, a não ser a pessoa que de repente conseguiu hoje te dar uma florzinha. Seja grato a essa pessoa. Não diga que o universo está conspirando a favor de lá, porque não está. Né? Não é assim que funciona. Né? Os asteroides e as plantinhas não estão conspirando justamente a seu favor, ó centro do universo. Seja coerente, né? E não acredite em nada disso. E fica por sua conta. É mais coerente e é mais possível que no final dessa história, a pessoa que decida fazer assim, comece a pensar, realmente não está legal. Tem alguma peça aí que está faltando para a vida encaixar. E ela pode até, em algum momento, descobrir a sua fé. Agora, alguém que substitui Deus para esse monte de... Tu vai ficar... Sei lá. O negócio é, eu rezo porque eu acredito que tem um Pai no céu. Né? Que tem alguém que ouve, que tem algo a me dizer, com quem eu me relaciono, que tem uma providência a meu respeito. E o meu coração vai se alinhando cada vez mais a esse alguém, né? Que me quer bem. E aqui ele ainda fala que Jesus reza em nós e conosco. Exato. Se nós somos cristãos, nós acreditamos que o Espírito Santo de Jesus agora mora em nós. Então, quando a gente reza, a gente está dando... É como se o Espírito Santo fizesse com que a voz de Jesus continuasse ecoando nessa terra, oferecendo ao Pai essa vida, esse mundo, né? Através de nós. E, por outro lado, ele ora conosco. É nosso companheiro de oração. Né? Nos ensina a orar. Nos ensina. Então, é muito lindo esse negócio, né?
Padre Antônio, então o 2741 vai ficar para o próximo Vai ficar para o próximo, podcast. senão o pessoal vai embora e a gente fica Tá aqui e eu ainda esbravejando essas coisas todas, porque eu fico para morrer com umas coisas que, sinceramente, mas enfim, vamos nós. Laura, tomara que a gente tenha ajudado os irmãos a se animarem a viver essa aventura que é a Maravilhosa, vida né? de oração. Que é a vida de né? oração. Então, tomara. Não está pronto para ninguém, todos nós somos aprendizes, Todos. mas vamos continuar aprendendo. Vamos. Irmãos queridos, obrigado pela companhia. Deus abençoe muito. Amém. Curte se você gostou. Coloca as suas impressões aí. Comenta alguma coisa. Se complicou demais, padre, molda o de Fala aí. A gente tenta falar de outro jeito. Compartilha. Compartilha se você acha que pode ajudar alguém a repensar um pouquinho a vida com um pouco mais de olhar de fé, né? Ajuda a gente a chegar um pouco mais a outros corações com a palavra, com a fé da igreja, tá bom? Abração, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.